André, acho que tem alguns pontos que a gente precisa levar em conta para avaliar esse jogo do Cruzeiro, né? Primeiro, gramado bem complicado, né? Um gramado lá em Uberlândia bem alto, ruim para colocar um pouco mais de velocidade. Pegou bem na bola aí o Reis? Que é algo que o Cruzeiro precisava. O próprio Reis aí admitiu nesse lance que se tivesse pegado bem, talvez o Fábio tivesse defendido, né? Mas assim, além disso, né? Além do problema do gramado, André, o Cruzeiro com muitas caras novas, né? Meio time de novidades e com uma semana de treino, 10 dias de treino. Alguns jogadores talvez nem isso. Então, acho que a gente precisa avaliar algumas coisas. Para mim, foi melhor do que eu imaginava. O desempenho do Cruzeiro produziu o suficiente para vencer o Uberlândia. Teve ali 3 bolas na trave, algumas boas chances ali para vencer o jogo. Levou um gol numa falha, uma jogada boba, né? Um contra-ataque bobo ali do Uberlândia. O Cruzeiro acabou falhando na defesa, mas enfim, acho que foi uma boa estreia, apesar do resultado negativo, né, de não vencer. Acho que foi uma boa estreia do Cruzeiro, mostrou uma margem de evolução, algumas novidades já em termos de posicionamento, de ideia de jogo, que a gente vai ver com o Felipe Conceição, né, o Matheus Barbosa jogando mais avançado, como um meia mesmo e não como um volante. Acho que foi uma estreia razoável para boa aí, pelas circunstâncias do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Achei que demorou um pouquinho o Conceição a mexer, a colocar mais gente para atacar. Quando entrou o Thiago, principalmente ali, que ele conseguiu empurrar o Uberlândia um pouco mais para trás, trouxe o Sobis para jogar na entrelinha, achando muito espaço o Sobis para jogar naquele setor ali. O Cruzeiro acabou melhorando, por muito pouco não virou o jogo ali em poucos minutos. Acho que poderia ter arriscado um pouquinho mais cedo o Felipe Conceição. Então, vamos ouvir daqui a pouquinho o Léo Gomide e o CJ, mas antes a avaliação do próprio técnico Felipe Conceição sobre essa estreia do Cruzeiro. Vamos conferir. Um desempenho nosso para um primeiro momento, né, com poucos dias de pré-temporada, foi um desempenho satisfatório. Os atletas buscaram cumprir tudo aquilo que a gente trabalhou até agora e nós tivemos um volume grande, variações grandes de jogadas ofensivas e mesmo com o placar adverso durante a maior parte do tempo, a equipe se manteve organizada, se manteve agressiva. A minha expectativa era até de uma caída no segundo tempo, mas não, a gente conseguiu produzir ainda mais no segundo tempo, empurrar o adversário para trás. Incomoda só o placar, mas o desempenho, os atletas estão de parabéns, a equipe está de parabéns pelo que produziu. Tá aí então o Felipe Conceição. Léo Gomide, suas primeiras impressões aí desse Cruzeiro sob comando do Felipe Conceição. André, um bom indício. Diria que foi sim um bom indício. Apesar do resultado de empate, na semana retrasada, se não estou equivocado, nós trouxemos aqui um pouco de como era o trabalho do Felipe Conceição no Guarani, né? E trouxemos 2 momentos diferentes, né, de como jogavam o adversário. Na primeira parte daquele leitura de jogo que nós fizemos, o Cruzeiro contra o Uberlândia já apresentou pelo menos a tentativa de fazer ter esses comportamentos, né, com os jogadores, especialmente a linha ofensiva, vamos dizer dessa forma, né? Porque, como destacou o Grício, o Matheus Barbosa jogou praticamente já como um meia pela direita e ora revezando com o Potker, quem ficava aberto, né, ali para tentar atrair a marcação do lateral adversário. Do outro lado, o mesmo aconteceu com a dupla Marcinho e Felipe Augusto, e o Rafael Sobis tendo muita liberdade para se aproximar, né, para sair da área, para não ser aquele centroavante fixo, que inclusive essa movimentação do Rafael Sobis gerou, né, abrir espaço para o Cáceres poder chegar de frente para o gol e finalizar na assistência do próprio Rafael Sobis. Então eu acho que foi um bom indício, né? Não dá para a gente não colocar na conta que 6 jogadores estrearam com a camisa do Cruzeiro, sendo um deles jogador da categoria de base, o zagueiro que jogou ao lado do Everton, ao lado do Manuel, né? Os contratados, a gente tinha ficado com uma dúvida, né, no final do ano passado, na verdade início desse ano, mas no final da Série B, do que seria, por exemplo, o futuro do Claudinho, né, que foi pouco aproveitado, especialmente pelo Filipão. Participou da jogada do gol, entrou, teve uma boa movimentação pelo lado esquerdo. Então eu acho que foi
é um bom indicativo do que está sendo construído. Entre aspas, tropeços como esse, né, não vencer o Uberlândia, eles vão acontecer ainda na trajetória, André. E eu acredito que esse é o ponto principal. Saber separar o apito final de qual foi o resultado e perceber o que aconteceu dentro do campo, né? Eu falo muito daquela estatística da expectativa de gol, né? Expected goals. E hoje, vendo pela manhã, né? O Cruzeiro, na expectativa de gol, ele produziu para marcar quase 4 gols na competição. Acho que foram 4 bolas na trave? 3? Uma coisa desse tipo. A mais perigosa teve aquela do Rafael Sobis no primeiro tempo. Né? Acho que foram 2 bolas na trave. Teve aquela cabeçada também no segundo tempo. Não, teve a do Matheus Barbosa e a do Potker. Então 3, então. Mas os principais lances tiveram as bolas na trave. Sim. Mas, por exemplo, teve uma jogada de letra ali, de chaleira, do Felipe Augusto, que nessa métrica de expectativa de gol foi a mais alta do Cruzeiro a do Rafael Sobis na pequena área, não? Não, foi menor do que a porque tinham mais jogadores à frente dele, né? Sim. Mas foi uma chance clara também de gol, né? Na mesma plataforma tem a expectativa de gol e as chances criadas, né? Foram 15 chances contra 4 do Uberlândia, né? Então produziu para marcar quase 4 gols, né? Então eu acho que é um bom indicativo, mas que saber fazer a leitura de que pode ganhar a próxima rodada, ter um novo empate fora de casa na rodada subsequente e de não achar que é terra arrasada, né? A gente já discutiu muitas vezes aqui no programa se o momento do Cruzeiro é melhor ou pior do que o início da temporada passada. Aí, CJ, eu quero a sua opinião, porque pelo menos dentro de campo, o que deu para acompanhar de torcedores nas redes sociais, me parece que o Cruzeirense está mais animado com o dentro de campo, assim, está mais organizado, não é aquela história de estrear 10 jogadores da base, não sabe se o jogador fica, o Rodriguinho estava jogando, mesmo sabendo que provavelmente não ficaria. Me parece que o Cruzeiro, nesse aspecto, faz um início de ano mais certo, assim. O que você acha nesse aspecto? Eu tenho que manter o discurso do que eu vinha falando nas outras semanas. É melhor o momento, e não é que seja espetacular e ótimo. É uma comparação do momento do ano passado com esse. Ano passado, o Adilson questionado, jogadores para chegar de Copa São Paulo para poder treinar outras estrelas, ou os jogadores, ou os nego velho que estavam aí para renovar ou ser dispensados. Ramon chegando, não treinando, sendo dispensado, depois sendo reintegrado. Confusão, presidência, era um conselho gestor que depois sairia para o mandato tampão. Então, depois de todo esse furacão, o Cruzeiro vive um momento muito difícil, muito complicado. Mas parece também, André, que há um entendimento, né, do torcedor. E aí esse entendimento, entenda-se como paciência, de saber o que vai disputar e qual é o objetivo. Ali naquele ano o Cruzeirense estava no Campeonato Mineiro, mas para ele, que time que chegaria ao Campeonato Mineiro? Tinha a Copa do Brasil, a camisa pesa, é tradição. Aí eliminado pelo CRB, aí tinha uma Série B que não... pode subir, esse time aí sobe, e não foi bem assim, foi meio de tabela, então há um entendimento das ações e há um sincronismo ali entre imprensa, torcida e diretoria. Parece que está todo mundo entendendo e com essa paciência, com a poeira um pouco mais assentada, né? Uma poeira, não está aquele turbilhão de coisas, tem conta para pagar, tem salário atrasado, tem, todo mundo é sabedor disso, mas aí quando você vê em campo um time que pelo menos promete lutar, promete brigar, uma entrega. Eu gostei do jogo, André, eu gostei. E aí muito torcedor pode falar assim, a CJ, cala a boca, foi 1-1 contra o Uberlândia, gente. Uberlândia, gente, mas a gente não vai analisar um resultado. Se você tem que pegar um treinador aí que não tem 15 dias no comando de um clube, com jogadores que estavam fazendo a primeira partida, a gente vai ver ali um erro do Alan Ruschel, inclusive, que me surpreendeu. Se fosse para pensar uma surpresa negativa, seria o Alan Ruschel, que eu coloco como a melhor ou a principal contratação, que eu achava que ia chegar, fardar e ia ser titular. Matheus Pereira entrou melhor, deu uma velocidade melhor pelo lado esquerdo. Uma falha ali do Alan Ruschel e do Manuel também, ali pelo lado esquerdo do Cruzeiro, e o Manuel que chegou atrasado da bola. E só, o Cruzeiro produziu bem, o Cruzeiro chegou.
parou com aquelas bolas lançadas. O Manuel, que era zagueiro, artilheiro, camisa 10, o Manuel jogava de tudo, e aquelas bolas longas, tentando e abusando de ligação direta, passando bola de pé em pé, trabalhando. Gostei muito do Matheus Barbosa. Acho que falta um jogador, ou faltava um jogador com essa característica no ano passado. Muito cedo para ver, não estou enaltecendo, estou apenas analisando o que ele fez no jogo. Não adianta não, Gris, não estou não. Não estou não. Não estou não. Gostei muito do Matheus Barbosa, foi muito bem, não estou enaltecendo, tá enaltecendo. Não estou falando. Não estou enaltecendo o que ele apresentou, não estou colocando ele no altar de já vem aí o próximo Juninho. Juninho, inclusive, do América, que está com Covid. Já vem o próximo Juninho aí. Vou enaltecer o que ele fez na partida e só. E só, viu, torcedor? Não estou colocando ele como o novo Maldonado do Cruzeiro, não. Vou dar uma de imediatista aqui. Dos reforços, dos 6 reforços que vocês viram jogando como titulares, quem que se deixou uma boa impressão? Você tem que colocar o Everton ainda na zaga, que era estreia também. Eu não vou nem colocar ele porque é o jogador da base ainda, tá chegando agora e tudo, mas esses reforços, né, que a gente já conhecia, de Cuiabá, né, de Ponte Preta. Mas o que a gente conhecia mais era o Felipe Augusto, porque estava aqui no quintal, né? Eu gostei demais do Matheus Barbosa, seguido com o Felipe Augusto. E você? Eu achei que o Matheus Barbosa deixou uma boa impressão. Acho que o destaque para mim individual, assim, principalmente pelo primeiro tempo, foi o Felipe Augusto. Tentando muito, é um jogador que tem muita dificuldade ali na tomada de decisão, para finalizar, perto da área, ele acaba errando muito, mas eu gostei do primeiro tempo dele. Foram os que deixaram aí a melhor impressão para mim também. Confesso que eu me surpreendi com o Felipe Augusto. Pelo que eu conhecia do América, eu gostei muito da partida dele. E você, Léo Gomide, o que você achou? Colocaria os dois também, André. O Matheus Barbosa, né? E o Felipe Augusto, né? No metade ali, uns 30 e poucos minutos, até inverteu de lado ali com o Potker, né? Só fazer um asterisco assim da atuação, a gente falou muito da questão ofensiva, né? Mas se tem não vou dizer que é uma crítica, né? Mas algo que ainda a gente, pelo menos para mim, percebe-se que precisa de e isso vai acontecer com os treinamentos, né? O Cruzeiro, em alguns momentos, esteve suscetível a sofrer alguns contra-ataques, né? Apesar de atacar com muitos jogadores, né? Não conseguiu fazer com que aquela questão de perder a bola e já pressionar de imediato desse certo, né? Especialmente no primeiro tempo, o Uberlândia conseguiu encaixar uns contra-ataques, né? Marcinho, jogador que você acompanhou muito pelo Sampaio Corrêa, você gostou dessa primeira impressão? Procurou muito jogo, né? Ele fez uma função diferente do que fazia no Sampaio, né, André? No Sampaio ele carimbava praticamente todos os momentos ofensivos, né? Se a bola não passasse pelo pé do Marcinho, dificilmente o Sampaio conseguia progredir no campo, né? Na partida contra o Uberlândia, vários jogadores já participaram mais, e não que isso tenha atrapalhado o Marcinho, mas aí talvez diminua um pouco o protagonismo dele dentro do campo. Mas fez uma estreia ok. Gostei também do Rafael Sobis, viu, André? Aliás, o já está aí há um bom tempo, né? Mas ele não se esconde. É jogo decisivo ou início muito do Campeonato bom jogador, Mineiro. né? E eu prefiro o Sobis jogando de frente para o gol, mesmo ou pelo lado ou na frente, do que enfiado e jogando de costas ali no meio do zagueiro. Acho ele muito bom jogador. Eu vou fazer uma pergunta para o Vinícius Gris. Seria possível o William Potker, como uma espécie de centroavante, o Rafael Sobis jogando ali por trás, como um segundo atacante mesmo centralizado? É possível. Foi até uma ideia do Gomide na semana passada aqui, né? Quando a gente estava falando... Eu vi alguns torcedores falando isso. As escalações. Eu, particularmente, não gosto do Potker jogando como centroavante, mas é uma possibilidade, sim. O Sobis jogou bem, para mim, depois que passou a jogar mais recuado no final de semana. Preferível passou a jogar fazer isso como com o um meia Thiago, né? mesmo. Coloca o Thiago à frente e coloca o Sobis mais recuado. Pode funcionar também.